Hello, povo! Mais um Papo Nutritivo com Thalita Fernandes. Estou aqui com um cara que eu já falei pra ele que eu sou fã do trabalho dele. Eu acho ele muito legal, acho ele muito bacana em relação a não só a parte de nutrição esportiva, mas como um todo. E hoje eu estou aqui com Ângelo. O famoso Anjinho, né? Que eles te chamam Anjinho. Exatamente, é meu apelido desde pequeno, né? Anjinho. Anjinho, se apresenta. apresenta. Não cresci também ainda, né? Mas tudo bem. Aí ficou Anjinho. Ficou Anjinho. Ficou Anjinho. Se apresente. Eu sou o Ângelo Dá, eu sou nutricionista, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, é um grande prazer também. É recíproco esse, né? Admiração, admiro muito o seu trabalho, admiro também muito sua pessoa muito alegre, muito sempre comunicativa, receptiva, sempre desde o primeiro contato que a gente se conheceu no CrossFit. Sim. Né? A recepção sempre foi muito e bem legal e acabou a gente até trabalhando junto em alguns momentos, comunicando mais, trocando ideias, já fizemos uma live e agora é um imenso prazer estar aqui no podcast, no Papo Nutritivo. Né, uma médica que abraçou a nutrição com muito carinho e chegou até a fazer nutrição. Sim, né? Ai, gente, tô terminando. Isso é fantástico. Eu acho que, tipo assim, eu acho que isso é uma grande evolução no tratamento multidisciplinar. Hoje, o nutricionista tem um respeito maior perante a classe médica que a gente não via há muito tempos atrás. Eu acho que isso também é mérito dos médicos estar aceitando mais isso e também mérito dos nutricionistas de estar se capacitando mais, de poder estar, né, no meio multidisciplinar ali, debatendo com o médico, no mesmo nível ali, levando a alimentação como um remédio que deve ser. Verdade. Eu fui em uma... eles não era um congresso, era menor, uma imersão, né, que eles falam. E aí tinham 2 médicos, tipo assim, o restante era nutricionista. E os caras, assim, top! Sabe, os caras que você falava, caraca, muito conhecimento, né? Então você vê que essa parte também dos médicos estão abraçando mais a parte de nutrição. E hoje eu vejo, né, na nutrição... que, cara, vocês estão com ouro na mão, né? Que é a alimentação. E eu acho que se todo profissional soubesse disso, as coisas seriam muito mais fáceis. Com certeza, né? Porque o tratamento preventivo, ele sempre vai estar à frente de qualquer tratamento de agudo de solução, né? Se você trata ali realmente você não vai adoecer. Então, como a gente fala muito, é tratar a saúde, né? Não tratar a doença. Então eu levo muito também esse quesito e eu acho que, tipo assim, toda a área médica também está acompanhando isso, né? Já se viu que a indústria farmacêutica prometeu uma coisa que talvez ela não vai conseguir entregar, que era tratar qualquer doença com remédio. Então verdade. Hoje você esperar ficar doente para se tratar com remédio pode ser um grande tiro no pé. Você não pode conseguir voltar a ter seu estado de saúde novamente. Verdade. Por que a escolha nutrição? Foi sua primeira faculdade? Não, a nutrição foi... Não, a nutrição foi uma coisa que aconteceu, assim, na minha vida, engraçado, e tomou a minha vida realmente de um todo. Eu fiz economia e administração primeiro. Bem diferente, né? Outro não. E engraçado que eu sou de uma família onde meu pai é médico, minha mãe é médica e minha irmã é médica. Sério? Que legal. Tipo assim, meu pai queria que eu fizesse medicina, tanto que quando eu falei que eu não ia fazer medicina, ele falou assim, olha, meu filho, se você fizer qualquer outra coisa, o seu pai não pode te ajudar, o seu pai é médico. Seu pai não tem o que fazer. Ele falou, não, pai, eu não quero ser médico. E eu não lembro disso, mas meu pai falou assim, eu quero ficar mais com os meus filhos. Né? Porque talvez eu sentia a falta deles. E acabei buscando, aí um tio meu era administrador, trabalhava a gente era do interior de Nova Venécia, trabalha muito com granito. Aí eu fiz comércio exterior com administração, que eu ganhei uma bolsa para lutar jiu-jitsu pela faculdade, que era o meu grande empenho ali na época. E acabei fazendo economia também, porque o meu pai falou, não, administração só não pode, né? Então acabei fazendo também. E montei empresa, eu cheguei a ter 10 CNPJs no meu nome, tive 6 sócios. A minha vida era uma loucura, assim. E um dia, numa palestra, que eu também estava palestrando sobre um outro assunto dentro da área administrativa, eu escutei um palestrante falar assim, você não tem... Essa história de trabalhar com o que a gente ama, que a gente gosta, é furada. Você quer não trabalhar na vida, você tem que fazer uma coisa que você faria de graça, só que alguém te paga por isso. Só que você tem que sair de casa para fazer de graça. E eu fiquei pensando nisso, tá? Aí eu tinha 3 lojas de suplemento na época, eu tinha NutriCenters. E eu ficava lá dentro da loja, passando dieta pros outros, falando de suplemento sem poder, o que eu condeno demais hoje. E falava, cara, eu faço isso de graça, só que alguém pode pagar por mim. Eu vou fazer nutrição de hobby. Então eu botei as duas coisas, atendo quem quiser e continuo com o meu trabalho. Fiz a nutrição, a minha irmã também é endocrinologista e nutróloga, mora no Rio, eu não trabalho aqui.
E eu liguei pra ela, o que você acha? Ela, cara, sua cara. Você fala disso, você debate isso comigo. Caraca, como ninguém. Então você já trabalhava? Já trabalhava. Eu tinha empresas bem-sucedidas. De tipo assim, e ter a realidade de abandonar o que eu fazia pra ser nutricionista era fazer uma opção por ganhar menos. Aham. Tá? Então, tipo assim, comecei, aí formei em nutrição e abri o consultório, tipo assim, não, vou ser um administrador, né, um empresário, e vou ter a nutrição de hobby. Com 3 meses eu percebi que eu poderia viver de nutrição. Meu consultório já estava cheio. Eu falei, se eu focar nisso e trabalhar 5 dias na semana, eu vou ganhar bem, talvez não tanto como um empresário, mas eu vou ter uma qualidade de vida muito melhor e é o que eu quero. E comecei a trabalhar daí em diante, fui cada vez migrando, fui vendendo todas as minhas empresas. E hoje faço as duas coisas, voltei a fazer, porque na pandemia também não teve jeito, acabei voltando para o mercado financeiro, acabei voltando para minhas empresas. Sim. Mas hoje trabalho bem dividido, trabalho muito mais com nutrição, né? Porque hoje eu também palestro, dou aula em alguns cursos. E trabalho assim, vamos botar 70% com nutrição e 30% hoje eu sou empresário. Caraca, gente, que história inspiradora, que legal. E aí foi administração, economia e tal. Mudou bem, né? Sim, mudou bastante. Você disse que fez jiu-jitsu. Sim. Você já era criança, adolescente? Eu comecei o jiu-jitsu com 16 anos. Eu tive uma adolescência gordinho. Né? Eu até não coloco culpas nos meus pais, mas talvez, assim, a falta deles em casa, né? Meu pai e minha mãe, eles eram médicos, formaram aqui, meu pai formou na UFES e minha mãe mexicana na década de 80, e foram para Nova Venécia, no interior. Chegaram lá, tinha 3 médicos na cidade, contando com eles 2. Então, muitas vezes meu pai operava e minha mãe anestesiava e meu pai operava. E viviam ali. E não tinha tempo de casa. Meu pai e minha mãe, eles foram descobrir que a cama deles não era boa pra dormir com 7 anos de casado. Não dormiam em casa. Então, a minha infância ali, né, eu acabei tendo pouco eles. Não condeno nem um pouco, eles realmente estavam construindo a vida deles, saíram do nada e chegaram onde chegaram. Porém, tipo assim, pra esse afeto, talvez de presença, não tá ali diretamente, a gente era, eu e minha irmã, a gente era afetado com comida. Com comida. A despensa lá de casa sempre era cheia de biscoito. Né? Tudo, a gente tinha conta em qualquer barzinho da cidade, porque é no interior, lá em Nova Venécia, 1983. Todo mundo conhece todo mundo. Conhecia a doutora Eu já Rita, morei no doutora, interior, né? sei como é que é. A doutora da cidade. O doutor chegava lá, não, filho, doutor, pode pegar. Seu pai passa aí e paga. Então, tipo assim, cobria esse tipo de coisa com comida. Então, fui aquele adolescente obeso, né? Gordinho, mas sempre fui ativo. Sempre gostei de jogar bola, sempre gostei de luta, fazia karatê e tal. E com 16 anos eu vim pra Vitória estudar. Aí eu conheci o jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu, comecei a me destacar no jiu-jitsu e daí então não parei. Hoje sou faixa preta de jiu-jitsu, treinando com uma frequência muito baixa, porque hoje os outros esportes meio que tomaram meu tempo. Mas gostei muito do jiu-jitsu, me levou, tipo assim, mudou um pouco o meu patamar. Que também eu era aquele garoto do interior que chegou aqui e não conhecia ninguém. Para eu destacar no meu jiu-jitsu, eu comecei a ganhar amigos, né? A gente conhece Vitória com essas panelinhas. As panelinhas, onde você tem que entrar. E assim eu comecei a minha vida mais esportiva, um pouco mais séria, né? Que foi com jiu-jitsu. E aí, depois do jiu-jitsu, fez crossfit. Isso, aí a jiu-jitsu sempre aliado com a musculação. E conheci o crossfit. O crossfit eu conheci através do crossfit capixaba. Mas primeiro, eu fui pra canoa havaiana, que foi o meu primeiro despertar, assim, mais... Canoa havaiana? Canoa havaiana não é de agora. Pra mim, canoa havaiana tem 2 anos. Não. Deu um boom agora, né? Deu um grande boom agora, mas eu sou do princípio da canoa havaiana no estado do Espírito Santo. E isso foi até uma grande mudança também no meu caráter sumiu a palavra, um dislexo. Comportamental. Comportamental não vai falar. Da ideia de saúde. Porque como eu estava empresário, mexia com bons valores, eu quase não dormia e tal, balada, bebida. E um amigo meu falou, cara, você não pode estar assim. Vamos lá na canoa havaiana, vamos começar a fazer canoa havaiana. Eu falei, mas tem que acordar muito cedo. Eu falei, não, cara, mas é isso que eu quero te trazer. Rodrigo Boabá, tem que até agradecer ele por isso. Obrigado, Rodrigo. Um grande amigo. E a gente começou a fazer canoa havaiana junto. Aí, mais uma vez, eu sou meio assim, eu tenho um primo meu que fala, cara, você tem que parar de trocar de esporte, cara. Porque quando você dedica demais, daqui a pouco você quer fazer outro porquê. E eu entrei na canoa, comprei canoa, comecei tal, não sei o quê. E cheguei a ser campeão amador brasileiro de canoa havaiana. Sério? Então, me foquei nisso. E aí, um dos nossos treinadores da canoa havaiana também tem um estúdio, o Gustavo Carvalho,
é muito bom, profissional de educação física, trabalha muito com essa parte de core, e a gente fazia com ele, e eu acabei indo pro CrossFit, ele, não, isso não se faz, e hoje ele tem até um box de CrossFit, você vê como é que são as coisas, o CrossFit vai te machucar, né, e as coisas, como é que as coisas vão mudando. E comecei o CrossFit, eu também sempre conheci o Marcinho, né, que é da CrossFit Capixaba, e falei, cara, vem cá fazer um experimental. Esse CrossFit Capixaba acho que foi um dos ele pioneiros. É o primeiro ou o segundo? Porque o Ever também falou isso. Isso, ele é o primeiro ou o segundo. O Marcão, que todo mundo conhece, né? E o Marcinho foram quem trouxeram. Eu acho que, se não foi o primeiro, foi o segundo, junto com o Jardim Camburi. Né? Com o primeiro dono. E vieram assim. Aí comecei lá, fiz uma aula experimental, aquela experimental que depois você não consegue nem sentar no vaso. Aí eu falei, cara. Socorro, é assim mesmo. Parece que você tá tipo assim. Acho que eu tô aleijado. Não, mas, cara, que esporte é esse? Aí também, mais uma vez, falei, cara, me encantei com aquilo e comecei a treinar com eles e fui me dedicando. E como eu tinha força do jiu-jitsu, e sempre fui forte, sempre tinha muita força, comecei a me destacar no meio do LPO, tal, levantamento de peso. Na época tinha pouca técnica chegada no estádio, então quem tinha mais força fazia uma certa vantagem. Lógico, depois a galera foi pegando a técnica e hoje a gente tem atletas fantásticos aí. Então comecei a destacar no LPO ali pela força. E com 3 meses de CrossFit, eu lembro disso até hoje, eu tava cortando o cabelo, o Márcio me liga. Cara, vai ter um campeonato de equipes em São Paulo e tal. O Heitor Sardinha. Isso, não vai poder ir mais. E surgiu uma vaga, a gente pensou em você. Aí você, bora. Você quer ir? Falei, claro, passa aí a inscrição, tudo que eu vou. E aí eu peguei uma equipe que era o Rafael, não sei se você lembra dele, que hoje não treina mais, mas foi um dos grandes atletas que a gente no começo aqui. A Laís era dessa equipe, a Dai, o Marcos, que era head coach do Itaparica. Marcos Melo. Isso, e o Edu, também que já era coach, não sei onde tá o Edu. Também já foi coach lá no Vila Velha. E fui pra essa equipe e, tipo assim, ficamos em segundo lugar a nível Brasil. E, tipo, perdemos pra uma equipe que todo mundo criticou que tava no scale e que era profissional. Assim, um da equipe é o PH, que é hoje quem faz o Monster. O Rasta, que é um cara também muito bom. Então, tipo assim, foi daí que eu também me empenhei no CrossFit. E agora é triatleta, né? Pelo amor de Deus, cara. Esse cara faz tudo. Eu achei que eu era doida, mas a gente sempre acha um mais doido que a gente. Aí veio a pandemia e os boxes fecharam, né? Eu peguei até um remo para levar para casa, levei uma barra, treinei um dia no meu apartamento. Falei, pô, isso não dá para treinar aqui, meu vizinho vai ficar louco com essa barra dentro de casa. Então eu dava uma remadinha e voltei a correr. Eu, tipo assim, dava aquelas corridinhas de vez em quando e já tinha corrido uma garoto. Sempre, né? A gente aqui do estado, quem nunca correu uma garota que gosta de esporte, né? Então, tá na hora, né? Ainda tem inscrição. Eu vou fazer. Aí já tinha corrido uma garota, corri uns 10 km, mas sim, aquele pacezinho de amadoraço, né? Fazer 10 km uma hora já tava felizão, pesado. E falei, pô, não tem outra opção, pandemia, calçadão tá aí, vamos correr. Comecei a correr, voltei a correr 10 km, aí corri 10 km no melhor tempo que eu já tinha corrido na minha vida. Falei, pô, dá pra me fazer isso. Aí encontrei, e sempre fui muito amigo do Cadu. Do Cadu, que hoje é da Evo, que era Cadu da Brito. Isso, Cadu Brito, que hoje montou uma assessoria até nova, a Evo, a qual eu participo, e era da VR, onde eu tenho muitos amigos e eu tinha já alguns pacientes da Evo que faziam triatlo. Falei, cara, vou começar a correr com o Cadu, vou melhorar essa corrida, vou mandar ele me passar uma planilha. Liguei pra ele, falei, Cadu, pô, tô querendo começar a correr, você me passa um treino, mas também pensei no triatlo, o que você acha? Aí ele, cara, tudo que você faz, você se dedica e faz, cara. Então, se você quiser fazer triatlo, tô aqui pra te ajudar, é só você falar. Falei, beleza, vou ver uma bicicleta. Cara, impressionante, né? Terminei essa conversa, tinha marcado com o Carlos Balinha. Carlos Balinha. Que trabalhava na Fast Nutri. Isso. Pra gente se encontrar lá na Fast, que a gente tinha debater algumas coisas que ele queria fazer um projeto. Aí sentei ele. Primeira coisa que ele falou comigo antes do projeto. Cara, você não sabe quem quer comprar uma bicicleta Speed, não? Eu tô vendendo a minha. Se você souber de alguém. Aí você, eu. Eu justamente. Eu falei, cara. Você me dá a bicicleta pra me levar pro Cadu pra ver se serve realmente. Né? Aí ele falou, cara, claro, pega lá comigo. E peguei, levei essa bicicleta pro Cadu. Ele falou, cara, serve, mas eu te conheço. Essa é uma bicicleta Speed normal, você vai querer comprar uma TT em pouco tempo. Compra logo uma TT que serve pro triatlo. Então, falei, não vou gastar esse dinheiro todo agora, tá maluco? Depois eu não gosto disso. Aí comprei a bicicleta do Carlos, comecei a treinar e não deu outra. Com um mês já procurei uma bicicleta realmente mais
profissional ao triatlo, que é um ATT, e comecei a me empenhar e falei, cara, dá. Tem 2 anos já, né? Vai fazer 3, né? Foi 3 anos. Foram 2 anos e 4 meses. E comecei com 3 meses, fiz minha primeira prova, que foi um capixaba de ferro, uma distância olímpica. Né? Nadei 1.500, pedalei 40 e corri 10. Falei, cara, dá, vou fazer um meio Iron. Eu hoje também já fiz um meio Iron. E tô na minha cabeça aí se eu realmente quero fazer um Iron full ou não. Vamos pensar mais pra frente, porque é um sofrimento meio barra pesada. É um sofrimento, né? Ser atleta é sugado, é sofrido. Né? Eu falo que ser atleta é um mundo à parte. O atleta mesmo em si, né? Porque, tipo assim, a gente é tirado da atleta, né? Sim, um atleta amador. Isso, eu falo assim, um amador esforçado, né? Um praticante de atividade física. Porque eu gosto de reservar essa palavra atleta para quem realmente merece. Merece, né? Que eu acho que, tipo assim, eu acho que no Brasil nem jogador de futebol é atleta. Porque na minha visão, atleta em si é o Michael Phelps, que treinou 6 anos seguidos sem perder um treino. Né? É um cara que tem uma dedicação e tem que abdicar de muitas outras coisas a ser atleta. Né? Muitas vezes eu escuto isso, você atende só atleta. Eu falei, cara, quem dera se eu atendesse só atleta, porque eu tinha todos os meus pacientes com resultados. Porque atleta é um cara determinado. Isso aí. Né? Então, o praticante de atividade física também, hoje a gente tem praticantes como eu, que se dedicam demais, eu tenho pacientes que treinam como atleta. Mas eu não posso considerar eles atletas porque a vida dela não é só aquilo. Ela tem um trabalho extra. Sim. Então, a gente tem que considerar todo o dia da pessoa. Eu acho que encaixa na pergunta que você me fez, né? Trocando aí o nome atleta por praticante de atividade física. Nesse sentido, a gente tem que pensar num todo. E é assim que eu gosto de atender meus pacientes. Ontem eu até fiz um post falando sobre isso. Você tem medo de ser substituído por uma máquina? Minha primeira fase foi eu dou risada quando eu escuto isso. Porque eu tenho certeza absoluta que nunca uma máquina vai conseguir ter o entendimento humano que eu tenho de um paciente. Sim. O tanto que você estudou. Exatamente. Essa parte técnica, eu até acredito que os algoritmos vão chegar. Né? Você vai falar algumas coisas. Mas essa capacidade realmente de um feeling, né? Que eu tenho certeza que você tem também. Quando senta um ser humano ali na sua frente, né? Um cliente, um paciente, um amigo, você consegue ler porque já sentaram muitas pessoas parecidas com aquele perfil. Sim. Né? E você, aí, além daquilo, são pessoas daquele perfil que encaixam uma grande estrutura de vida que tem em volta deles. Então, você vai vendo que eu falo assim, quando me pergunto, qual a sua linha de trabalho? Eu falo, cara, eu não tenho linha de trabalho. Quem vai me dizer a dança que eu vou dançar é o paciente que senta à minha frente. A linha de trabalho é a linha do paciente. Sim. Não do nutricionista. Né? Por isso que eu acho que tipo, essa guerra que tem hoje, essa polarização em tudo que a gente vê no mundo hoje, veio pro meio da nutrição e hoje a gente tem essa briga, né? Parece assim, às vezes eu faço lá uma estratégia com jejum e low carb para alguma pessoa e ela não demora 1 segundo. Eu recebo um direct, mas você não é o cara que é contra o jejum? Começou a falar, tipo assim, o assunto, né? Porque todas as estratégias são válidas. Claro. Certo? Eu acho que esse é o papel do nutricionista. Todas as estratégias são válidas. Vou falar a palavra dieta, mas dieta é aquela que você consegue levar, que o paciente consegue levar. Perfeito. Que você vai encaixar no individualismo dele. E aí vem essa questão, você trabalha com atletas, né? Mas você só trabalha com isso, com aquilo. Não, você trabalha com a individualidade do paciente. E aí surgem várias dietas e essas coisas tipo assim, eu sou low carb, eu sou cetogênico. E aí as pessoas se confundem, porque é muita informação. Né? As pessoas são bombardeadas porque a mídia social está aqui para isso, e a gente sabe, e aí são bombardeadas e fica essa guerra, low carb, high carb, cetogênica. Você acha que deveria existir essa guerra? Não, isso aí eu sou totalmente contra isso, e eu acho um absurdo até quando o nutricionista se posiciona dessa forma. Eu sou nutricionista low carb. Sim. Né? Não existe isso, porque tipo, a gente sabe que as estratégias, como você falou, elas estão aí para os profissionais usarem. Eu acho que essa é a grande diferença de um profissional para um leigo. Sim. Né? É de você olhar para o seu paciente, você olhar para a pessoa e falar, caramba,
Vamos tentar essa estratégia que encaixa neste momento da sua vida. Por exemplo, eu não gosto de usar jejum para atleta, mas eu tenho alguns atletas médicos. Sim. E esse cara tá querendo um emagrecimento junto com o desempenho físico. O que eu faço? Pô, no plantão ele come mal pra caramba. Cara, vamos fazer jejum nesse plantão. Sim. Perfeito. Dá. Mas aqui no resto do dia a gente vai colocar o tanto de caloria exato, vamos botar o carboidrato para você treinar. Então você consegue até, na mesma pessoa, usar diferentes estratégias. Sim. Então por que você tem que brigar? Por que você tem que falar assim, não, do low carb que é o correto, comer carboidrato não dá certo. Não, é cetogênico. Isso que eu acho que tinha que acabar no meio da nutrição. Vejo um caminho disso acontecendo, em princípio, né? Uma coisa andando, de aceitar a ciência realmente como uma coisa para resolver problemas, não para trazer briga. Isso. Né? Levantar bandeiras. Eu acho que isso é a primeira coisa que devia acabar na nutrição. Eu sou low carb. Essa crítica, essa coisa de guerra, né? E todo mundo, tipo assim, eu acho que na nutrição não tem que ter guerra, tem que ter solução para o paciente. Né? O paciente. E justamente esse bolo de informação que a Faculdade Integrada do Instagram trouxe, né? Sim. Né? Ai, meu Deus. A gente passa ali meia hora da consulta, não sei você, mas eu desmentindo algumas coisas. Algumas coisas, que sim. o Instagram traz, que você perde tempo. Já fiz muito mais isso. Hoje tem algumas coisas que eu até deixo pra lá, se eu acho que não faz mal. Tem exemplo dela, por exemplo, shot matinal com água quente e limão. Né? Mais no início da minha carreira, desmentia, mostrava artigo, olha, isso aqui não faz função nenhuma, não vai mexer com sua imunidade, não vai... Mas hoje eu já percebi que isso também não faz mal. Sim. E isso pode ser um gatilho do dia saudável da pessoa. Sim. Se ela não começar de manhã tomando água morna com limão, ela não faz a dieta durante o resto do dia. É isso aí. É aquela questão de você conhecer o paciente. E existem pessoas que têm rituais e gostam de rituais. Perfeito. Né? E é o que eu te falo que é aí que tá onde a máquina não vai chegar. Por quê? O algoritmo máquina, o que ela vai receber? Água com limão não tem base científica, então eu devo cortar do meu paciente. Sim. Na hora que o paciente virar para a máquina e falar assim, não, eu tomo água com limão pela manhã, o que automaticamente a máquina vai fazer? A partir de agora você não toma mais, porque isso não tem comprovação científica. Verdade. E tá crescendo muito essa parte que eu vejo, e eu estou fazendo a pós-graduação de nutrição comportamental. Sensacional. Que o grande problema não é do pescoço para baixo, é aqui, ó. A nossa cabeça de mudança. Perfeito. E de tudo. E eu vejo que sempre a gente tem que respeitar toda a individualidade. Né? E jamais uma máquina vai fazer isso. Nunca. Vamos falar, a máquina vai ter esses padrões. E justamente o que eu estou falando, assim, hoje a gente está muito em alta a gente falar nutrição comportamental. Sim. Muito. Só que eu não consigo pensar em qual nutrição não é comportamental. Né? Toda nutrição é comportamental. O ser humano, ele nunca, nem na época da caverna, ele comeu só para nutrir. Isso. Né? A gente não, se o cérebro humano, o ser humano, vamos colocar, comesse só para nutrir, não tinha obesidade no mundo. Sim. Porque você só ia pedir o tanto que você ia saciar o que você precisa para estar vivo, alimentando, ter aquele seu basal e o que você está gastando e pronto. Não, comida envolve muito mais coisa. Sim. Tem uma frase da minha irmã que eu acho perfeita. Ela fala, é muito difícil fazer dieta porque as pessoas só se juntam para 3 coisas: beber, comer e falar mal dos outros. Isso aí. Se você não está fazendo esses 3, você está fora da sociedade. Você é um ET, né? Você está fora da sociedade. Então, o ser humano, ele come, a cabeça é o principal. Né? Hoje eu participo de um projeto até com o meu cunhado, que é psiquiatra, chama Psiquiatria em Curso, excelente até de acompanhar, que fala muito disso. Ele parte muito, ele já escreveu alguns artigos sobre comportamento e alimentação, e você percebe que a nutrição sempre foi comportamental e é comportamental. E é comportamental. Se eu não coloco a vontade de fazer ao meu paciente, ele não vai conseguir fazer. E muitas vezes assim, eu vejo alguns profissionais falando assim, não, mas eu passei a dieta, quem não seguiu foi ele, o culpado foi ele. Mas e aí, onde está você para motivar isso? Isso aí. Será que não tem culpa de sua também do profissional que não conseguiu, talvez, por ter uma cabeça que só low carb funciona e aquele paciente não precisava de uma low carb? Talvez se você fizesse um déficit calórico de outra maneira para ele, ele ia emagrecer também e ia conseguir essa adesão? Sim. Então, onde está a falha? Comportamental. Eu acho que esse sempre foi o caminho, hoje está muito mais em alta e deve ser sempre seguido. Individualidade e comportamento é o que vai fazer o sucesso de uma dieta. Verdade.
Agora a gente mudando para o praticante de atividade física, o atleta amador. Sim. Que é um mundo à parte. Você acha que ele se encaixa numa low carb? Você acha que ele se encaixa numa cetogênica? Ou são estratégias de pouco tempo? Eu acho que você falou tudo. Eu acho que estratégia dietética é diferente de dieta. Eu gosto de usar a palavra dieta porque se você for a fundo, a dieta vem do grego e quer dizer estilo de vida. Então usar a palavra dieta que foi condenada é errado. Sim. Dieta não tem começo, meio e fim. Dieta é toda a sua vida. É pra sempre. Regime tem começo e fim. Né? Estratégia nutricional tem começo e fim. Vamos lá. Atleta performance. Deve usar low carb? Não. E eu acho que isso não tem nem discussão. Cetogênica e low carb para um atleta performar, a ciência já está aí batendo em cima e martelando que não tem comprovação, que é ruim. Aliás, a gente tem estudos da Louise Bucker, bem recente, que mostram de perda de desempenho, né? Quando você usa uma cetogênica para quem usa uma dieta com carboidratos. E eu acho tão engraçado que eu vejo muitos profissionais martelando o BCAA como sem comprovação científica, que não é para usar, não, isso não serve de nada, tal, não sei o quê. Eu não acho isso, né? Eu também não acho. Eu acho que você tem um lugar de usar, talvez, em algum momento, na individualidade de uma pessoa. Tipo assim, por exemplo, atletas veganos meus, eu uso BCAA. Sim, bariátricos. Bariátricos, eu uso BCAA. Sim, Desbiose, eu acho muito melhor entrar com BCAA do que com whey protein, pra gente bater a leucina, se quiser um pouco de hipertrofia. Idosos, HMB, isso aí. Né? Então, hidroximetilbutirato. Exato. Então, você, assim, condenar uma coisa que tem muito mais utilidade. E se você pegar a cetogênica, você acha um artigo maquiado que trouxe performance, porque, na verdade, ele não trouxe performance à pessoa, ele trouxe diferença metabólica na capacidade de queimar gordura. Só que isso não me garante maior performance. Toda vez que o artigo envolve a medição de performance diante de low carb cetogênica, eu tenho menos performance do que quando eu tenho atletas carboidratos. Por quê? Desde 1912, o primeiro estudo mostrou que quando eu uso a gordura como fonte de energia, eu uso 2 moléculas de oxigênio para metabolizar aquilo em ATP. Sim. Quando eu uso o carboidrato como fonte de energia lá dentro da nossa máquina, eu uso 1 molécula de oxigênio. Então, se a gente botasse uma comparação com um carro, a combustão do carboidrato ela é muito melhor do que a combustão da gordura. E como eu preciso também de oxigênio para performar, de maneira fisiológica explicada, tá aí o porquê eu não consigo ter performance usando gordura ao invés de carboidrato. Então, se eu quero realmente melhorar meu tempo, se eu quero pegar mais peso, se eu quero ser mais, ou até para ter uma musculatura mais forte, eu tenho que comer carboidrato. Ângelo, e se eu quero emagrecer fazendo esporte? Aí é outra conversa. Sim. Né? Então, você esqueceu a performance, você já não é mais o atleta, você está usando a ferramenta esportiva para o emagrecimento, e dessa forma, claro que você pode usar a melhor estratégia possível para aquele indivíduo para ele emagrecer, que seja low carb, que seja cetogênica, que seja jejum intermitente, a que se adequa melhor a ele. E no fim das contas, os estudos mostram, e a nossa prática clínica mostra que o quê? Um déficit calórico bem equilibrado que vai fazer o emagrecimento. Sim. Não é a estratégia que você escolheu. Qual é a estratégia que você escolheu vai ser envolvida? Comportamental. Onde ela se encaixa melhor a individualidade do seu paciente. Verdade. A carbofobia, ela foi assim... Hoje fala-se muito, né? A carbofobia. E isso foi validado por alguns profissionais. Demais. Que é o grande problema. E aí vem aquela questão, mas eu cortei os carboidratos e eu perdi peso. Ok, né? Perdeu peso. Só que vai chegar uma hora que vai entrar num platô. Vai estagnar aquele peso. Por quê? Você perde massa musculoesquelética também. E a gente precisa da massa muscular para a gente ajudar a queimar o percentual de gordura. Claro. E aí, como que eu vou convencer um paciente que cortou tudo lá a voltar a comer certo? Que aí é o grande problema. É complicado. Essa seita low carb, realmente, ela invadiu e a gente vê hoje coisas absurdas, né? Que eu fico até assim, caramba, eu falei, pô, não é possível que as pessoas não conseguem enxergar isso. Por exemplo, um tempo atrás, eu participei de uma formulação de um produto e eu botei 3 gramas de maltodextrina, era um chazinho desse que você fazia pronto.
Aí o produtor falou, cara, não vai vender com essa maltodextrina. Falei, cara, mas são 3 gramas, 12 calorias. Talvez o ato de fazer o chá, a pessoa perdeu essas 12 calorias. Ele, cara, mas o mercado não compra maltodextrina. Sim. Vamos botar palatinose? Falei, vamos. É a mesma coisa na metabólica, né? Vai durar um pouquinho mais ali o índice glicêmico, uma absorção um pouco mais lenta. Só que é isso. Só que aí, Thalita, a gente chegou ao ponto de hoje um intratreino, que é uma coisa que tem que ser absorvida rápido. Rápido, ter que ter 2 gramas de palatinose para maquiar a maltodextrina que tá ali dentro. Né? Por quê? O mercado brasileiro se tornou tão low carb que se eu falar que meu produto é a base de maltodextrina e frutose, então, que a maluca lá falou que da esteatose, não vai vender. Sim. Então a gente chegou a esse ponto do caráter low carb, de um atleta pensar que maltodextrina vai fazer mal a ele ou frutose vai trazer esteatose. Pelo amor de Deus. A gente sabe que se você parar e olhar a ciência vai te dizer totalmente ao contrário. Né? Que aquilo tem que ser rápido absorvido, tá no meio de um treino, ele precisa de velocidade na absorção do seu nutriente. Então, eu acho muito engraçado. E eu condeno, eu vejo muito nutricionista criticando blogueiro, mas quem mais alimenta os blogueiros são os próprios nutricionistas, porque se você abrir o Instagram hoje, o nutricionista está ensinando todo mundo a dietar. Né? Então, quem hoje forma blogueiro é nutricionista. Através do Instagram, através de blogs. Então, hoje, se você abrir a internet, tem um monte de gente ensinando a ser nutricionista. Só que se um nutricionista talvez bom, não. Né? Fazendo mais do meio, contando caloria, tem um monte, hein? Eu sempre falei isso, né? Nas minhas aulas, quando eu falo de desempenho para nutricionista, eu falo, cara, você tem 2 maneiras de destacar. Sendo o melhor que faz o mais do mesmo, ou fazendo algo um pouco diferente. Né? Que aí você não vai competir com esse pessoal aqui. Então, e outra coisa que os próprios profissionais que abraçaram a causa, cara. Sim. Hoje você tem, no Iron agora mesmo, tinha um atleta carnívoro, que só comia carne e gordura, o cara tomou colostro e comeu torresmo no meio da prova. E tinha uma nutricionista lá, defendendo isso. Não, que ele pode performar dessa forma. Aí você pega o primeiro que terminou em sub-8, abaixo de 8 horas, e o cara demorou 13 horas para terminar a prova. Você já começa a ver na prática que não dá certo, né? Aí, esse cara, ele completa? Claro que completa. A gente tem esquimó que vive na pior condição possível. O ser humano é adaptável a qualquer coisa. Eu tinha um professor que falava, chegar esmalte na mitocôndria vai virar energia. O corpo vai dar um jeito. Vai dar um jeito de adaptar. Porque a gente trabalha com homeostase, né? Exato, o tempo todo. Exato, né? Então, tipo assim, o corpo ele vai se adaptar àquilo e você vai conseguir dar melhor performance? Não. Ele vai dar um jeito de você completar. Sim. Né? É igual um cara que ficou soterrado, ele vai conseguir sair dali de maneira bem vagarosa, bem devagar, porque o corpo vai permitir ele ficar numa ilha deserta lá por 21 dias e ser salvo. Então é justamente isso, o corpo vai conseguir sobreviver àquilo. Agora, da melhor performance, você acha que o Michael Phelps ia ganhar das medalhas que ganhou não comendo carboidrato? Impossível. Sim. Você acha que o Bolt ia ser o recordista mundial dos 100 metros sem comer carboidrato? Impossível. Verdade. Então a gente já percebeu, né, gente, que não é, a questão é você procurar um profissional. Cara, Thalita, eu acho que isso aí é o grande diferencial, né, cara? É o diferencial de tudo, porque o meu déficit calórico é diferente da outra pessoa, eu não posso ficar na mesma receita ou dieta que aquela outra pessoa, o meu objetivo é outro, né? Perfeito. É o que eu falo, cara, é engraçado, né? Quando você vai construir sua casa, você não vai na internet e olha como é que bota tijolo e viga em pé, né? Você não contrata um cara que fala Só um minutinho que eu vou botar ali, aí você vai botando tijolo. Agora você coloca... Não, e também você não pega um blogueiro que fala de construção para construir seu prédio, né? Sim. Esse dia mesmo, eu tava com um paciente meu que era engenheiro, eu montando a dieta, ele falou, não, vamos trocar isso aqui. Eu falei, cara, olha só, se eu construir um prédio igual você constrói, eu tenho certeza que eu coloco ele em pé. É só entrar na internet e ver como é que faz uma viga, como é que mistura cimento. Só que eu não sei quanto tempo ele vai ficar de pé. Eu não sei se ele vai sair torto. Eu não sei se ele vai durar muito tempo. É exatamente o que você tá querendo fazer aqui. Botar um bedelho amador num trato profissional que eu tô fazendo. Porque eu vou bater micronutriente, eu vou bater macronutriente, eu vou pensar no açaí com todo e eu vou criar uma forma de adesão.
Que eu acho que é isso que falta. Então, quando a pessoa não procura um profissional, ela faz isso com o corpo dela. Ela entrega a maior edificação que ela pode ter, que é o corpo, Sim. a qualquer pessoa. Ou a ela mesma sem saber como usar. Verdade. Assim, mudando um pouco do nosso assunto da parte esportiva, o que eu vejo muito é pessoas querendo resultados muito rápido. E aí se transforma em duas vias. Um resultado muito rápido da pessoa, do paciente, e um resultado muito rápido do profissional. Por quê? O profissional quer propagar um nome. E ele só vai propagar o nome se ele der resultado. Exato. E aí que começam as famosas cagadas, né? Porque vira uma ansiedade do paciente, uma ansiedade do profissional para poder se destacar. E aí fica uma grande bagunça de tudo. O que você acha disso? Eu já sou meio contra isso, né? Eu até me seguro muito em algumas coisas pra falar nesse ano. E, tipo assim, eu acho que, tipo assim, cada vez mais também, até pelo fato do Instagram ser a grande referência de tudo, né? Hoje as pessoas não se comparam só corpos, mas elas se comparam também a profissionais que estão há muito tempo no mercado querendo aquele sucesso de uma forma muito rápida. Muito rápido, isso aí. Né? Todo mundo hoje quer ser o Paulo Musi. Oh. Né? Mas olha só, quanto tempo o Paulo Musi tá no mercado? Cara, o cara deve ter o quê? Uns 20 anos? Ou mais, né? Ou mais. O cara, quanto que ele ralou, quanto que ele estudou, quanto que ele pegou. Então, tipo assim, é exatamente a mesma coisa do paciente. O cara olha, né, um atleta e fala, cara, eu quero ser ele. Não conheceu o tanto que aquele cara ralou. Sim. Né? Tanto que ele... Aí, o que ele faz? Ele busca um profissional também que tá querendo nessa alta ascensão muito rápido, né? Que eu acho que é fama mais do que um sucesso contínuo, né? E o jeito mais de você acelerar as coisas, eu só vejo uma forma daquilo acabar mais rápido também. Sim, né? Porque tudo que vem rápido, vai muito rápido Exatamente. também. Então, tipo assim, você pode ter um corpo de sucesso, uma puta destaque numa prova, mas aquilo vai ser duradouro? Sim. Não, né? Aquilo vai acabar rápido. E a mesma coisa do profissional. Ele pode ter um destaque, eu levo os atletas... E a gente viu isso muito acontecer. Daqui a pouco o profissional tá mal falado no mercado, porque aquele cara... É uma gangu, né? Ele tem uns efeitos sanfonas, ele se destacou na prova, depois ele sumiu. A gente chama de atleta golfinho, né? Sobe, faz uma graça e depois nunca mais aparece. E acontece muito nesse tipo de processo, né? Querer chegar rápido de lá e não respeitar um processo. Né? Isso é realmente querer dar um tiro no pé. É você criar uma arapuca para não se sustentar. Então eu falo muito isso para meus pacientes. Às vezes eu falo assim... E eu acho que falta isso também um pouco no profissional. Que a gente não aprende na faculdade, essa parte de até vamos colocar como vendas, né? Por exemplo, tem paciente que chega para mim, eu falei assim, cara, isso aí é um trabalho de 8 meses. Sim. A primeira coisa que ele fala, 8 meses? Eu falei assim, cara, mas daqui a 8 meses, você não vai precisar voltar mais aqui. Vamos resolver o seu problema, eu vou te ensinar a comer, você vai sair daqui educado. Não é reeducação alimentar, não, educação, porque você nunca aprendeu. Então eu vou te educar e daqui a 8 meses a gente resolveu o seu problema, você emagreceu, você tá comendo sozinho. Eu não quero você aqui pra vida inteira. Sim. Eu quero aqui quando você voltar, quando você precisar de mim de novo. Sim. Mas eu vou te solucionar em 8 meses. E às vezes o profissional quer ali atender, não quer perder a consulta, não quer falar isso. Fala, não, vamos lá, vai tentando e pega o cara pro meio daqui a pouco. Aí o que vira? A desculpa do profissional. Não sei se isso já aconteceu com você, mas quando acontece comigo, eu até intercedo na hora a pessoa senta e fala assim, nossa, doutora, você é a minha última salvação. Ai, sim. Aí eu falo, vixe. Eu falo, não, olha, vamos então rezar aqui, porque a última salvação é só o Senhor. Mas, porque, assim, eu tenho a certeza que ele tá quicando de profissional. Sim. Ele quer tirar a culpa dele e passar pro profissional que não conseguiu resolver. E esse é uma coisa que tá no mercado, né? A pessoa não quer emagrecer. Quer ser Ela quer ser emagrecida. Então, tipo assim, a culpa nunca é dele. A culpa é sempre do profissional que ele buscou e não conseguiu emagrecer ele. Por isso que nunca você vai ver eu me orgulhando de um emagrecimento de um paciente meu no Instagram ou em qualquer lugar. Porque não sou eu que emagreci ele. É a pessoa. Porque, tipo, foi um processo, né? Você ajudou, você impulsionou, mas o processo é diferente, a motivação da pessoa é diferente. Exato. O que funciona para ele pode não funcionar para mim, né? Para outras pessoas. Porque se fosse uma fórmula mágica, também não tinha ninguém mais obeso, porque quantos já emagreceram? Verdade. E o que eu vejo dessa ansiedade das pessoas é que acaba demais atropelando e as pessoas não conseguem ver os pequenos progressos.
né? Então, por exemplo, eu sentei na consulta e falei, eu não durmo direito, eu não vou ao banheiro, eu não como direito, eu só faço 1, 2 refeições e muito mal. Quando volta, aí tipo, mas eu não tive tanto resultado. Mas agora eu durmo melhor. Mas agora eu vou ao banheiro quase todos os dias. Antes eu ficava 1 semana. As pessoas não conseguem ver o processo, né? Exatamente. Não conseguem ir devagarzinho. E aí acabam atropelando tudo. Um pouco disso é isso aqui, né? É o Instagram. Porque às vezes a pessoa chega, não, eu quero ficar assim. E não sabe, eu falo assim, minha querida, eu acho que nem essa menina é assim. Sim. Eu acho que eu já vi ela em algum congresso, numa feira. Eu te garanto, ela não é assim. Né? Então, essa imagem que a pessoa... Esses antes e depois... Que a gente sabe que é mentira, quem é profissional, mas o leigo vai acreditar. Então, ele busca aquilo. Né? E essa frustração de... eu tô 1 mês de dieta, 30 dias. A pessoa tá engordando há 20 anos. Sim, e quer emagrecer rápido. Em 30 dias. Aí lá em 30 dias, voltou a dormir bem, né? Voltou ao banheiro regular, emagreceu. E eu até tenho lá no consultório, né, aquela placa de 1 quilo de gordura e de 1 quilo de músculo. Eu gosto de mostrar isso pra eles, né? Eles fazem, poxa, eu só emagreci 2 quilos. Só? É muita coisa, é uma vitória, mas se você parar pra pensar, mudança. 2 quilos de gordura, é o que eu falo, 2 quilos de gordura, 1 quilo de gordura tem 7.700 calorias. Então você conseguiu ter esse déficit de calorias. 2 quilos de gordura são 15.000 calorias, pensa bem. O esforço que você tem que fazer para isso. Então não é só. E é contínuo, né? Eu acho que o maior trabalho do nutricionista, do médico, é justamente ajudar o paciente nessa adesão. Que a gente conhece que quanto mais adesão ele tem, mais o sucesso ele vai ter. Verdade. Então, tipo assim, já que você montou o projeto, você acredita naquilo, seu papel ali é de motivador. De levar ele conseguir não sair do plano. Né? Eu tenho uma paciente que é minha prima, uma das coisas que eu mais faço com ela, assim, eu sei que essa paciente precisa de um WhatsApp de 4 em 4 dias, de 3 em 3 dias, perguntando, e aí? E tudo bem? Como é que tá? Tá na dieta? Tá bacana? Tá funcionando? Porque a desmotivação dela é muito rápida. Sim. Ela não consegue entender que ela vai ter que ficar 6 meses em dieta para começar a ver os resultados. De tanto inflamado que ela tá. Então eu acho que é justamente uma peça para cada paciente, né? Meu pai falava muito isso, o consultório é um teatro, só que ele é uma peça única. Uma peça única, né? Isso você aí. Tem que dançar aquela música a cada paciente. Tipo assim, se você tem um propósito, se você realmente quer mudar a vida daquela pessoa que tá ali na sua frente, você tem que dançar a música que ela tem que dançar para aquilo acontecer. Então, eu tenho paciente que eu nem mando mensagem. E nem me manda. E tem puta resultado. Sim. Agora tem paciente que eu tenho que estar em cima, que eu tenho que estar ali. Né? É porque eu gosto mais daquele? Não, porque eu percebo isso. Que precisa mais. Se eu quero que aquele paciente aconteça, eu tenho que me dedicar mais a ele. E tem uns que eu posso deixar andar mais, que já são... Ainda mais quando é, assim, praticante de atividade física, atleta, então... Pô, os caras andam sozinhos. É, isso que eu ia perguntar agora. Porque, como eu disse no começo, o atleta é meio que um mundo à parte. Então, se você fala bem assim, olha, você vai precisar tomar água com alguma coisa dentro, ele vai tomar, né? Ele é mais... Ele não quer saber o que ele tem que fazer, é como fazer aquilo ali. Né? Então, tipo assim, o cara que é dedicado, ele tem um propósito, por isso que eu falo, um propósito além da saúde é muito bom também para ajudar nesse quesito motivacional. Porque a obesidade, vamos colocar assim, e as doenças causadas pela má alimentação, elas são lentas o castigo que ela traz. Sim, e elas te dão tempo ainda, né? Ela vai te mostrando que ela vai fazer mal a você e te dá um tempo de você agir contra ela. Então, a falta de medo que as pessoas têm da obesidade não traz a motivação suficiente ao emagrecimento. Então, por isso que você vê funcionando, por exemplo, quando a mulher vai casar. Ela quer entrar no sonhado vestido de noiva. Aí faz loucuras. Né? Emagrece. Então, quando o atleta, ele tem esse sonho maior. Sim. Né? Ele quer a glória. Almeja algo maior, mesmo que ele seja um amador, cara. Porque é o que eu falo. A sensação, por exemplo, quando eu passei o pórtico ali do Ironman, eu me senti o Michael Phelps ganhando ouro. Né? Então, aquilo também é um desejo maior. Então, quando você tem essa motivação extra, além da saúde, que deveria ser o primeiro, mas não consegue motivar porque ela não traz tanto medo, isso aí. Você consegue também motivar muito mais o seu paciente, porque ele tá mais focado em fazer porque ele quer algo maior. Tem a rixinha dentro da assessoria para ver quem vai ganhar aquela prova. Então, tudo isso ajuda muito mais você manter aquele foco, além das pessoas que não têm essa capacidade própria. Porque tem pessoas que é impressionante, cara. O cara se propõe aquilo, a gente conhece um, que é o Léo Lima, né? E, cara, não sai. Léo, vamos ali, é aniversário do seu filho. E daí? Eu tenho um propósito maior, que é ganhar um Games.
O atleta tem essa cabeça, ele trabalha muito bem isso na vida, né? Em todos os quesitos, na verdade, né? Em todos os quesitos. Agora, vamos uma perguntinha. Treino em jejum. Tá aí uma coisa assim. Vamos falar. Pra quê, né? Vamos ver que eu acho que a melhor palavra da nutrição e da medicina é o depende, né? Depende, tudo depende. Treino em jejum. Tempo que esse treino em jejum vai durar é muito importante, porque existe jejum metabólico e depressão ao jejum. Então, se você está muito tempo em jejum, não tem mais glicogênio, esse treino para mim é só depletório. Eu não vejo motivo, porque ele não vai te trazer maior performance, então você não vai melhorar, porque a melhora... O que é a melhora na atividade física? É você fazer aquilo melhor para o seu corpo se adaptar e conseguir fazer cada vez melhor. Se você não tem energia suficiente para aquilo, você não vai melhorar. Mas eu posso melhorar a minha condição metabólica das minhas mitocôndrias? Ok. Só que pode chegar num ponto de ser depletado até a sua massa magra, que vai te trazer perder potência, perder, na verdade, tudo isso. Então, eu acho que o treino de jejum, ele tem que ser bem encaixado. Não sou contra o treino de jejum quando ele é periodizado. Né? Com o tamanho que ele tem que acontecer, acredito que um treino com mais de 1 hora de jejum já não é legal. E esse glicogênio tem que estar cheio. Ou quando eu quero até uma adaptação metabólica que a gente tem agora do sleep low, que você dorme vazio, para fazer um treino em baixa, que aí é outra coisa que falta, né? Na periodização. Quando eu tenho um profissional de educação física planejando o treino, a gente consegue encaixar treinos em jejum. Agora, quando ele é para emagrecimento, eu não vejo vantagem nenhuma. Nenhuma, né? Eu vejo a pessoa treinar desanimada, corocochó e fedida, né? Porque quem faz dieta cetogênica fede. Né? Então, o emagrecimento eu preciso de déficit calórico. Mas eu tenho melhoras em jejum com adaptação. Coloca no dia que seu paciente não treina. Né? Se você pegar essas melhoras que tem... Porque o que o jejum faz? Ele ativa a MPK, a enzima que é ativada onde? Na atividade física. Então, se eu já estou fazendo atividade física, eu vou ter essas melhoras que o jejum vai proporcionar. Então, sou a favor do treino de jejum quando ele é periodizado, na busca de melhoras mitocondriais, não um treino metabólico que a gente chama. Agora, esse treino não é para trazer desempenho. Se eu preciso de desempenho na minha fase periódica, que eu estou perto de um campeonato, eu não tenho necessidade nenhuma de treinar jejum. Eu tenho que treinar full carb para me estar adaptado a absorver uma grande quantidade de carboidrato, que isso é uma coisa também que eu chamo de desadaptação metabólica, que é quando a pessoa começa a comer menos carboidrato, ela começa a criar menos sinalizadores e começa a ter menos absorção de carboidrato intestinal. Então não adianta nada. Treinar a microbiota. Treinar o intestino, treinar a microbiota, absorver. E hoje a gente já tem atletas comendo 120, 130 gramas de carboidrato intra-treino hora. Com essa capacidade absortiva. Né? E se a gente tem, por exemplo, pessoas que vão treinar jejum, essa pessoa vai absorver o quê? 30, 25 gramas de carboidrato horário. Chega no dia da prova, ela bota 100. O que ela vai fazer? É só diarreia. Né? A gente acontece isso muito hoje em dia, por exemplo, corrida de rua, eu vejo muito isso. A pessoa nunca tomou um gel na vida. Aí vai e toma. Toma no meio da prova, nunca tomou e sem água. Aí o que acontece? Fica com aquele monte de glicose ali no intestino, osmolaridade reversa, puxa a água que estava lá dentro do intestino pro lume ali, diarreia na hora. Sim. Né? Então, justamente, o intestino, ele é como um músculo nosso, ele deve ser treinado. E cada vez, quando eu tô mais perto de prova, se eu quero, vamos lembrar mais uma vez, performar, eu preciso que o meu intestino absorva mais carboidrato, que ele vai me dar uma condição maior de permanecer em atividade em alto rendimento. Então, assim, a força, vamos colocar assim, né? A intensidade que você pratica o exercício, ela é totalmente decisiva para isso. Então, se você faz ali a 60%, né, que a gente chama de fat max, ali onde você está queimando mais gordura, é possível sim treinar em jejum, mas se eu quero performance, se eu quero rendimento e próximo ao meu campeonato, eu não indico o treinamento em jejum de forma alguma. É aquela coisa que tem que ficar bem assim, a grosso modo falando, performance é igual a carboidrato. Perfeito. Eu acho que isso não tem... Podemos já colocar assim. Eu acho que tem que bater esse martelo, né? Eu acho que as pessoas ainda... E muitos profissionais falam, não, tem que dar mais tempo para as pesquisas. Por que mais tempo? A gente pesquisa isso desde 1900 bolinha. Sim. 1900 bolinha, primeiras pesquisas foram há muito tempo. E é sempre o mesmo resultado. Você não consegue absorver o oxigênio da mesma forma. E a gente ainda fica dando tempo a isso. Por quê? Marketing, comércio.
Sim. Né? As pessoas querem vender... Eu sempre falo, tem que ter o Lex Luthor e o Darth Vader, né? Né? O mercado, ele pede um mocinho e pede, né, o vilão. Uhum. Então, tipo assim, de vez em quando eu tenho uma charge que eu acho perfeita, né? Do ovo falando pro glúten. Calma, uma hora isso passa. Né? Porque, tipo assim, sempre na nutrição você tem vilões e mocinhos que sempre. não acessam essa briga, que é o que o mercado pede. Sim. Né? Aí o produto... Aí o café poderoso vai pra prateleira custando R$170. Né? Em vez de você pode tomar um cafezinho, que sei custa... lá, que é a mesma coisa, que custa centavos. É isso aí. Bom, pra gente terminar, porque por mim eu ficaria aqui horas e horas. Verdade. Tem muito assunto. Deixa um recadinho aí pra galera. Ó, meu recado vai partir justamente disso, que a gente já falou bastante. Vamos parar de levantar essas bandeiras da nutrição. Vamos pensar em eficiência e ciência. Vamos fazer uma nutrição de performance. Leve o seu paciente, mesmo que ele não seja um atleta, ao melhor dele, né? Não tire isso da cabeça dele se comparar a alguém. Manda ele buscar essa melhor versão. Nem precisa ser assim, uma versão tão top, não, mas uma versão que dê a ele. Você ter um corpo que te sirva. Porque às vezes, para você ter o que você está buscando, você vai ter que servir um corpo. Uhum. E talvez isso não seja legal para você, você não está preparado para isso, sua família não está preparada para isso. Então, eu queria trazer essa mensagem. Trazer performance mesmo para sua vida. Performar no seu dia a dia não quer dizer que você tem que se comparar a alguém ou ser melhor. Uhum. É o que você vai te fazer bem, né? Como a gente falou, a nutrição comportamental, cabeça boa, tá bem com a sua família e, em primeiro lugar, saúde, né? Botar ali diversão. Então, quando eu falo, eu não vendo a nutrição, eu vendo o senhor abaixar para pegar o neto. Isso aí. Né, eu vendo saúde, a noiva vida, entrar bonita no casamento, eu vendo um bem-estar familiar. Então, eu acho que nutrição tem que ser saúde, não essa guerra polarizada aí de linhas, né? Eu li um trechinho de um livro que fala bem assim, a gente não precisa amar o nosso corpo, e sim respeitá-lo. Perfeito, né? Exatamente. Então é isso, gente. Ângelo, muito obrigada. Eu que te agradeço demais. Foi um prazerzão. Deixa seu @. Tô lá, Ângelo Nutri, né, no Instagram. No Spotify também eu tô fazendo um podcast chamado Carbados, né? Uhum. Também não defendendo só essa linha, falo de tudo lá, mas eu vou botar assim que os menos favorecidos eu botei o nome por conta disso. E também é uma coisa que eu gosto de estudar muito esse carboidrato. Hoje estudo muito essa parte de intratreino, né? Como eu hoje estou dentro do triatlo, da parte de endurance. E aí hoje a gente tem estudos lá fora até de análise que sabe quanto de frutose, quanto de maltodextrina esse atleta está queimando, e o blend de carboidrato vai mudando perante todo isso, né? A gente teve a maravilha aí de um atleta fazer um Ironman abaixo de 7 horas perante isso. Que top. Então, tipo assim, é o que me encanta, é o que me estuda, mas a nutrição toda é isso, é o que eu te falei, eu faria de graça e eu tô me pagando por isso. Então é isso, gente. Mais um episódio. Curta, compartilhe e estamos juntos. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.